que a nossa colega Ana Simões acaba de aqui referir, evidentemente, provavelmente não trazem qualquer surpresa, confirmam aquilo que nós infelizmente já suspeitávamos, aquilo que nós já tínhamos indiciado no início do ano letivo, como sendo problemas que estavam nas escolas, e também, como eu há pouco afirmava, nós aguardávamos, esperávamos que pudesse ser possível que ao longo do ano, enfim, está mal, devia ser no início, as coisas fossem resolvendo, mas assim não aconteceu e, portanto, estamos aqui já na reta final, próximo dela, do ano letivo, e os problemas ou se mantêm, ou, em alguns casos, agravados. Esta conferência de imprensa, promovida hoje, estava já prevista para hoje, a nossa intenção era fazê-lo nesta altura, portanto, no início do terceiro período. Este levantamento foi feito ao longo do segundo período, mas ela ganha uma importância maior, por dois motivos. O primeiro, porque dentro de 2 dias úteis temos reunião com o Sr. Ministro da Educação, portanto, dia 26, hoje é quinta, sexta, terça, dentro de 2 dias úteis, uma reunião que não é ainda uma reunião negocial, essa é no dia 3 de maio, sobre outras matérias, organização do ano letivo, etc., mas dia 26 às 15h30 temos de facto uma reunião onde iremos discutir vários assuntos, entre eles este. Portanto, é esta a oportunidade, levaremos o documento, este documento que entregaremos nessa reunião ao Ministério da Educação. Mas, para além disso, a oportunidade, e portanto aqui há uma coincidência, mas ainda bem que ela acontece, tem a ver precisamente com o anunciado pela publicação do despacho normativo de constituição de turmas do próximo ano, o despacho 1H de 2016, de 2016, que saiu faz exatamente hoje uma semana, portanto, na quinta-feira passada, e que, segundo o Ministério da Educação, terá tido uma interpretação enviesada, porque a intenção daquele despacho seria a promoção da inclusão e não o contrário. E nós também pensamos que sim, que o que está naquele despacho, a ser concretizado, será um passo importante no sentido da inclusão. Portanto, aquilo que nós contestamos, ou aquilo que nós questionamos, ou aquilo de que nós duvidamos, não tem a ver com o facto de os alunos estarem 60% ou mais nas turmas, como se viu agora, se isso é ou não uma resposta inclusiva que achamos que é. Aquilo que nós questionámos foi como é que será possível fazer isso com a realidade que hoje temos. Ou seja, nós às vezes há um ditado popular em que se costuma dizer que não se podem fazer omeletas com ovos. Ora, aqui o nosso problema não é esse, não se pode, eu vou repetir, vou para trás. Há um ditado popular, exatamente, que afirma que não se podem fazer omeletas sem ovos. Eu já vou dizer porque é que fiz porque é que tive este lapso. É porque nós temos os ovos. Nós estamos com ovos. O que nós não temos é o material para fazer as omeletas, não é? Pois é preciso uma frigideira, um bocadinho de azeite, aquelas coisas, há quem gosta com salsa. Portanto, e esse é que é o problema. Portanto, o problema aqui não é a falta de ovos para a omelete. O problema aqui é, de facto, a falta do recurso para fazer o cozinhado. E, portanto, aquilo que foi dito aqui no início, e que são dados da DGIDC, da Direção-Geral da Estatística e de Educação deste ano, não são dados desatualizados, que às vezes na educação isso acontece muito, é que, positivo, 87% dos alunos com necessidades educativas especiais estão nas escolas públicas, mas depois temos o outro lado negativo. É que 72% desses alunos estão menos de 60% nas turmas que pertencem, em que estão matriculados e, portanto, estão nas unidades. Porquê é que isto acontece? Porquê é que eles estão menos de 70%? Porquê é que eles estão menos de 60%? Em primeiro lugar, porque é complexa a sua situação. São situações de grande complexidade e que, portanto, exigiria nas turmas um apoio diferente, que lá não existe, para que eles conseguissem acompanhar, estar nas aulas e poder ter os níveis de sucesso adequados. Por outro lado, porque não há esses apoios, pronto, portanto, complexa a sua situação e faltam apoios. E este é que é o nosso problema. Ou seja, nós só temos que saudar quando o Ministério da Educação vem dizer que quer que 60% dos alunos estejam na turma durante o seu período letivo de permanência na escola. Agora, o que isso vai exigir é um investimento que nós queremos saber, e ainda bem, se assim for, que o Estado português estará em condições de fazer, porque aquilo que aqui foi agora divulgado, esta falta de técnicos, de assistentes operacionais, de professores que até se têm que recorrer a professores de outros grupos de recrutamento, coisa inédita nas escolas. Enfim, tudo isto que aqui foi dito é para uma realidade em que 72% dos alunos estão menos de 60% das turmas. Portanto, se se quer que os alunos, e bem, elogie-se a intenção,
estejam 60% ou mais do tempo nas turmas, estes dados que aqui estão agravam-se porque as carências passam ainda a ser maiores, porque eles vão ter que ter outro tipo de apoio. E porquê é que ainda nos preocupa mais? É que, segundo a própria Direção-Geral de Estatística, existem com currículo específico individual ou a frequentarem uma unidade, portanto, falamos destes alunos que estão nas turmas este tempo, 10.331. 10.331. E destes 10.331, só 2.887 é que hoje têm 60% ou mais por cento. Ou seja, o Ministério da Educação tem que criar condições para 7.444 alunos, que são os tais 72%, passem a estar igualmente pelo menos 60%. E o problema é que estes alunos todos, estes 7.444 alunos que têm menos de 60%, não estão assim tipo nos 50% ou nos 55%. O grande problema é que muitos deles têm menos de 20% de permanência na turma. Ou seja, se nós juntarmos os que estão até 20 ou até 40, se nós juntarmos os que estão até 40% na turma, não é até 60%, é até 40% da turma, são mais de metade. São 51,8%. São 5.354 alunos. Portanto, há 5.354 alunos que vão passar de 10% a 40% na turma para mais de 60%. Isto é positivo. Agora, isto não se pode fazer pondo lá o aluno. Isto tem que se fazer pondo lá o aluno e criando condições para que o aluno possa, na turma, acompanhar as atividades letivas. Ora, se isso não for possível, porque o orçamento do Estado, portanto, isto para acontecer no próximo ano letivo, e este despacho que saiu agora aplica-se a partir de setembro, é necessário que o investimento nestes apoios seja feito neste orçamento do Estado de 2016. Agora, o problema é que nós olhamos para ele e há uma redução de 82 milhões de euros na educação entre o que está previsto para este ano e o executado em 2015. E o problema é que nós olhamos para ele e quando chegamos à parte de trabalhadores da administração pública, os recursos para o ensino básico e secundário decrescem 300 milhões de euros. Isto não é nem cá a reposição de salários. E, portanto, nós o que tememos é que, não havendo dinheiro no orçamento do Estado para reforçar esses recursos, o Ministério da Educação também não encontre fontes de financiamento alternativas para o fazer, porque se o tiver, se os fundos comunitários pagarem isso, o que não acreditamos, portanto, é preciso saber, é preciso investir. Onde se vai buscar o investimento? Porque se não se fizer investimento, isto vai ser um problema desgraçado. Podem reduzir-se as turmas para 20, mas ao meterem-se nessas turmas em pelo menos 60% dos tempos, alunos com dificuldades muito complexas, sem apoios, é um problema para esses alunos, é um problema para os outros alunos, é um problema para os professores. E isso não promove o sucesso. Por outro lado, e esta é que é também a nossa preocupação, aliás temos dito, é que se não for possível que estes alunos tenham os 60%, e pode não ser pelas razões que eu já disse, significa que quando esses alunos estiverem na turma, porque não estão lá 60%, vão estar numa turma que tem 30 alunos e que não é reduzida. Portanto, e esta é que é a perversão da coisa, ou seja, a nossa questão não é que todos estejam 60% ou mais por cento, até se fosse possível estarem 100%, isso é que era a inclusão plena. O nosso problema é se o investimento que vai ser feito é o suficiente para dar resposta numa situação que já é deficitária, que já é problemática, que depois passa a ser ainda mais exigente, e isso é bom que seja, mas estamos em condições ou não de responder a essa exigência. É porque se não estiver, e se os alunos não conseguirem lá estar aos 60%, eles vão estar 20, 30, 40 ou 50 em turmas de 30. Aliás, até com um outro aspecto que também ele é perverso. É que quando o aluno está na unidade e não está na turma, a turma só tem 28, e portanto, a turma tem 28, se forem 2 alunos, que é o que pode ter cada turma, a turma tem 28 alunos, quando não estão os NEEs, os alunos considerados beneficiários, e quando eles estão, a turma em vez de reduzir só para 30, porque eles estão. Ou seja, a turma aumenta o número de alunos e a complexidade da própria turma no momento em que os alunos estão. Se não estiverem lá apoios, isto é um problema dos diabos. E, portanto, isto o que é que vai dar? Porque nós temos que olhar o que são 60%. A maior parte destes alunos hoje, quando estão nas turmas, estão 30%. Porquê é que estão 30%? Muito. 30%, 40%. Porque estão nas aulas de educação visual, de educação tecnológica, de educação musical ou de educação física. Portanto, e se nós somarmos os minutos todos da matriz curricular atual, isto significa 30% a 40% do tempo de permanência na turma, vai até aos 540 minutos.
Mesmo que esses alunos tenham, por exemplo, a disciplina de português também na turma, o que a maioria não tem, que é português e matemática, mas nem que tivessem português ou matemática, eles não atingiam os 60%. Portanto, eles tinham que ter português e outra, poderia ser matemática, eventualmente ciências naturais, história e geografia, inglês. Começa a entrar-se para situações de grande complexidade num campo que é muito difícil, a não ser com muitos apoios, e nós somos favoráveis a que esses apoios existam, para que os alunos possam estar pelo menos os 60%. E oxalá assim seja. Agora, nós temos que olhar para o Orçamento do Estado, nós temos que olhar para aquilo que andamos a ouvir dizer, dos cortes que têm que ser feitos, e não sei o quê, orçamental, e portanto nós ficamos preocupados. E ficamos preocupados porque acabamos por concluir, isto não é uma questão interpretativa nossa, nem um enviesamento na interpretação, é uma questão de facto, nós acabamos por concluir que a situação pode levar a que os alunos com 60% ou mais, que são os que têm menos dificuldades, vão estar em turmas reduzidas, com 20 alunos no máximo, os alunos que têm maiores complexidades, que são aqueles que têm problemas mais difíceis de resolver e que precisam de mais apoio. Se não houver apoio, vão estar em turmas que não são reduzidas e que são de 30. Isto podendo não se tornar possível, pode ser o início de um desvio de alunos para as instituições, porque não havendo a possibilidade. Isto pode levar, e nós achamos que esta não é a intenção do Ministério, mas estas coisas não são só boas intenções. Pois é preciso meios. Portanto, isto em limite pode levar a que alunos, que por causa de uma boa intenção, que era de os ter mais de 60% nas turmas, acabem por nem sequer lá poderem 20 ou 30 e sejam desviados para as instituições. Isso é mau. E o nosso medo, e a nossa questão é esta. E, portanto, nós iremos, no dia 26, colocar esta pergunta muito simples e direta ao Sr. Ministro da Educação. Se não houver a possibilidade, primeira, são duas, que meios vão ser criados, que recursos vão ser criados para que estes alunos possam estar 60% ou mais. E se os recursos forem, a segunda pergunta, e se os recursos forem insuficientes, como é que o Ministério resolve o problema dos que estando menos de 60% vão estar em turmas de grande dimensão? E este vai ter que ser a resposta. O Ministério diz, não, nós encontramos e tal, aí uns dinheiros e tal, vamos aí combater a evasão fiscal, quem tem dinheiro nas offshores vai deixar de ter, nós vamos confiscar essas coisas todas e esse dinheiro agora vai ser para isto. Estamos de acordo, não é? Ou não sei o quê, os tipos que deitaram bancos à falência vão pagar aí uns milhões valentes que é para não serem vigaristas, porque não podem ser sempre quando os bancos vão à falência, os contribuintes pagam, quando os bancos têm lucros, os acionistas ganham. Não, agora vão pagar e esse dinheiro é para isso. Estamos contentes. Agora, o problema é que não nos parece que seja isso que está aí. E, portanto, temos preocupações, porque como as escolas referem, têm muitos problemas, está aí a listagem dos problemas que as escolas dizem, para a atual situação, agora quanto mais para uma situação diferente. O Ministério tem dito, algumas associações têm elogiado, associações deficientes, têm elogiado esta medida dos 60%. Claro, e nós também. Mas todos têm, se calhar, era bom no Ministério da Educação se lesse o que está a seguir à vírgula e que começa por mas e que diz sempre, mas é preciso que as escolas tenham recursos. E está aqui o Presidente da CNOD, que sobre isso eu passo e termino já. Com certeza também é a Confederação Nacional dos Organismos poderá dizer alguma coisa de sua justiça. Obrigado.